Dia 2 do nosso devocional. Nós somos tecidos com intenção. No dia 1 nós aprendemos que nós fomos pensados por Deus e por isso ele nos criou. No dia 2 desse devocional, eu quero que a gente possa entender que nós fomos tecidos, formados, criados, feitos pela mão do Senhor, tecidos, né? Como um tecido é formado linha a linha, parte a parte, e num todo se dá a obra completa. E nós fomos feitos exatamente assim, dessa maneira. Fomos tecidos, formados e feitos pela mão de Deus. E Salmo 139, ele disse isso muito claro, Salmo 139, do 13 ao 14. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou por me haveres feito de modo tão admirável. Você já olhou para alguma coisa e pensou: isso não tem jeito de ter surgido por um acidente. Não tem jeito de ter surgido do nada. Um pôr do sol, o olho humano, uma asa de uma borboleta. Pois Deus pensa o mesmo sobre mim e sobre você. Deus, ele pensa em nós de uma maneira que a gente olhar e começar a se perguntar, não tem como as coisas ter acontecido, ter aparecido, ter surgido do nada. Alguém deve ter feito, alguém deve ter criado, alguém deve ter desenhado ou ter sido feito pelas mãos de alguém, porque como do nada algo pode surgir, a não ser que alguém faça, a não ser que alguém realize. E olhando para isso, nós entendemos que Deus, ele é poderoso. E quando nós olhamos para a palavra dele, nós entendemos que nós fomos feitos pela sua mão, ou seja, tecidos escolhidos, feitos pela mão do Senhor. E muitas vezes a gente anda perdido, muitas vezes a gente anda sem saber para onde ir, ou sem saber o que fazer, ou sem saber aonde chegar, porque muitas vezes nós não olhamos com o devido amor para nós, com o devido valor daquilo que Deus preparou e fez ao nosso respeito. Porque quando nós olhamos por uma obra de arte, nós vemos todo aquilo, toda a expressão, todo o amor, todo o pensamento, toda a criação que o artista expressou naquela obra de arte, colocando as suas mãos e expressando isso através de um toque, de um gesto, para manifestar aquilo que ele pensou. E quando nós lemos Salmo 139, nós vemos Deus manifestando essa realização daquilo que ele pensou, daquilo que ele fez, e ele tecendo, nos fazendo e nos formando com as suas mãos para que nós nos tornássemos a sua obra de arte, a sua obra-prima. Aquilo que ele pensou, desejou, amou, ele fez com as próprias mãos, nos formando, nos gerando. Isso fala que nós não somos feitos de qualquer jeito, ou somos um mero acaso, ou somos qualquer coisa. Pelo contrário, isso revela que nós somos aqueles que Deus escolheu para fazer com as suas próprias mãos, feitura do Senhor, feitura das suas mãos, escolhidos e separados para Deus, para viver uma vida a qual Deus já preparou para nós. Ou seja, toda obra de arte, ela é feita pelo seu artista, pelo seu artesão, pelo seu pintor, e isso mostra a intenção que ele tem sobre essa arte, e isso fala de desígnio, porque ele expressa no seu, se for um pintor, com a sua mão aquilo que ele pinta, se for um escultor, ele expressa com as suas mãos. Se for um cantor, ele toca e expressa isso com as suas mãos. Isso fala de que nós somos a expressão do sentimento e do pensamento de Deus, revelado, criado para um propósito. Ou seja, não somos um mero acaso. Somos a feitura de suas mãos, amados e escolhidos por Deus, pensados por Ele, imaginado por Ele, pelo poder criativo de quem Ele pensou e Ele fez e nos formou. E assim como um, um pintor de um quadro muito famoso, ele pinta na perspectiva de passar e transmitir o que aquela imagem, aquela pintura foi feita para transmitir quando as pessoas verem, ao as pessoas olharem, as pessoas pararem para admirarem aquilo, elas sentirem algo, uma emoção, sentirem um pensamento, sentir algo. Ou seja, a pintura foi feita para um desígnio, para algo específico, para expressar
aquilo que o autor, aquilo que o pintor quis manifestar através daquela arte. E quando Deus nos faz, ele faz exatamente dessa maneira. Ele fez eu e você para que nós pudéssemos manifestar a expressão de quem ele é, para que pudéssemos manifestar a expressão do amor, do sentimento dele. Ou seja, fomos feitos de propósito para um propósito, com um desígnio, com algo específico para manifestar a presença, o amor, a bondade e o favor de Deus através das nossas vidas. Não fomos um acaso, não fomos uma escolha. Dentro de muitas outras sementes, Deus nos escolheu e nos semeou dentro de nossas mães e nos fez e nos teceu, não por um acaso, mas por um desejo, mas por um propósito, mas porque Ele pensou e nos amou primeiro. E isso fala de que nós fomos feitos por Ele, e isso tem muita importância. O jeito de pensar não é um defeito, é parte do design. A sua sensibilidade não é fraqueza, é parte do design de Deus. Até aquilo que você considera suas limitações pode ser o contorno exato do chamado de Deus, daquilo que ele preparou para você ser. Você não é um rascunho, você é a versão final daquilo que Deus fez e daquilo que Deus criou. O problema é que o mundo passou anos tentando te convencer do contrário. E em algum momento você começou a acreditar nos rótulos, nas mentiras e naquilo que foi rotulado ao seu respeito, deixando de lado o que de fato você carregava e esquecendo que você foi feito, tecido, preparado e criado pelas mãos de Deus. Qual é a parte de você que tem rejeitado, que talvez seja exatamente o que Deus colocou dentro de você como seu propósito? Pense nisso, sem julgamento hoje. E entenda que você foi feito. Deus não te fabricou em série. Ele te fez de forma única. Ele te teceu fio por fio. Ele colocou detalhes em você que só você tem. A sua impressão digital é única. O formato da sua íris é único. Os traços do seu rosto é único. Com a mesma atenção que um artesão coloca na sua obra-prima, foi a mesma atenção que Deus colocou ao te fazer. Ele te fez de forma única, de forma que você é único em centenas, em milhares de pessoas. Não há uma cópia igual a você. O seu DNA é único. Isso mostra que nós somos únicos, amados, desejados por Deus, feitos de forma única para revelar quem Ele é através da nossa vida, através da nossa essência, através de quem nós somos, através do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, do nosso modo de falar. Então, você não é um acaso. A forma que você pensa, o jeito que você fala, a forma que você caminha, tudo foi projetado por Deus. Só que por algum momento isso foi distorcido pelos rótulos que falaram sobre nós, pelas mentiras que empregaram, por situações, pelos nossos traumas, por abandono, por rejeição. Então, isso nos fez nos moldar para que pudéssemos ser aceitos, amados, lembrados e por muitas vezes para não se sentir sozinho. E isso faz com que a gente se distorça tudo aquilo que Deus fez ao nosso respeito, porque nós passamos a nos moldar não sobre aquilo que Deus nos moldou para ser, mas nos moldar na tentativa de ser aprovado, visto, lembrado e amado por os outros. Então, o problema é que o mundo nos passou nos tentando nos convencer de tudo aquilo que Deus já fez e disse ao nosso respeito. Então, que você pense sem julgamento hoje o que de fato você tem rejeitado e exatamente você tem se rotulado e acreditado nas mentiras que tem desconfigurado quem de fato Deus te fez para ser. E aí, quando você começar a pensar e tirar da sua mente todos os pensamentos contrários, todos os rótulos, e começar a entender que é do lado do alto que vem o seu socorro, que vem a sua resposta, que vem a direção, que vem o caminho, que é Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, nós vamos entender que a nossa vida ela foi muito mais do que outros disseram, do que outros impuseram sobre nós, porque a nossa vida ela vai muito mais além do que nós podemos pensar, daquilo que nós já podemos enxergar ou daquilo que a gente já ouviu, porque os pensamentos de Deus eles vão mais altos e são bem melhores do que os nossos,
Pois ele diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e de prosperidade. Isso fala que ele já tem algo preparado para cada um de nós. O que nós possamos e temos que fazer é enxergar que nós somos feitos por ele. E ele colocou exatamente tudo o que nós precisamos ao nos fazer para viver uma vida a qual ele já projetou para cada um de nós. O desafio do dia hoje é: escreva 3 características suas que você costuma ver como negativas. E ao lado de cada uma delas, escreva: se isso fosse parte do meu desígnio, se isso fosse parte daquilo que Deus tem para você. Porque às vezes você pode olhar para essas situações e achar que é algo negativo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. Isso fala que até as dificuldades, até aquilo que nós achamos que é negativo, são ferramentas que cooperam ao nosso favor. Não precisa de uma resposta agora. Só a pergunta já é suficiente. E isso faz a gente pensar. E isso faz a gente entender que se nós olharmos para aquilo que nós consideramos negativo em nós, ali nós podemos encontrar a resposta do nosso desígnio, daquilo que nós fomos feitos para ser. Porque até nas dificuldades é encontrado e é revelado aquilo que Deus nos fez e nos chamou para ser. Eu e você fomos tecidos, feitos pelas mãos de Deus.